Então eu quero chamar ao palco agora meu amigo Paulo Camargo! E aí, brother? Passador. Você conhece esse bicho? Qual é a expectativa de vida de uma abelha? Quantas horas? Quantos dias? Quantos meses vive uma abelha? Qual é a doença que mais mata uma abelha? A abelha fica grávida? Como é que a gente diferencia uma abelha macho de uma abelha fêmea? E o mais interessante, o que mais importa para uma abelha? Quando eu perguntei se você conhecia, provavelmente você disse que sim. Mas eu aposto que você não sabia a resposta para a maioria das perguntas que eu fiz. Então eu vou perguntar de novo. Você conhece esse bicho? Na minha vida, estando CEO da Iron Mountain, na Espanha, do McDonald's, onde eu trabalhei por 11 anos, sendo CEO por 6 anos, e nesse último ano, na Espaço Laser, essa sempre foi uma pergunta chave na formação das minhas estratégias. É tudo sobre o cliente. E é tudo sobre gente. Suas necessidades, seus desejos, os sonhos de muita gente. Há um tempo atrás, eu cometi o erro de tratar o meu cliente como se ele fosse aquela abelha. Estava na minha jornada do McDonald's e acreditava que as decisões que a gente estava tomando eram as decisões tendo o cliente no foco. Mas a gente não conseguia entender porque as nossas filas estavam diminuindo. E não era só a fila, não. Junto com a fila, diminuía o nosso market share, o nosso lucro e o valor da companhia ano após ano. Eu tenho que admitir uma coisa para vocês. Eu era o CEO da organização e eu não conhecia o nosso cliente. Ele tinha mudado. E o cliente muda. Eu acabara de assumir a presidência
do McDonald's e tinha que reverter aquele cenário. Uma das primeiras coisas que eu fiz, vou contar aqui para vocês, foi contratar uma pesquisa, mas era uma pesquisa diferente. Eu queria que a minha diretoria ouvisse diretamente o que é que estava rolando com o nosso cliente. Nós fomos nas casas dos entrevistados, milhares de pessoas no Brasil, e nós fomos nas casas dos entrevistados, como se pesquisadores fôssemos. Eu, meus diretores, com um crachá de pesquisador, ouvimos centenas de pesquisas. Eram brasileiros que descreviam o McDonald's como uma marca empoeirada, velha, que estava sendo ultrapassada pela concorrência. Eu me lembro muito bem de uma pesquisa. Era uma jovem, 22 anos, a gente estava em Cotia, na casa dela. E se eu tivesse que resumir o que é que estava acontecendo, ela disse o seguinte: eu ainda gosto do McDonald's, mas parece que o McDonald's não gosta mais de mim. E essa doeu muito. Doeu porque, além dela, 2 milhões de clientes por dia que visitavam os nossos restaurantes podiam estar sentindo esse mesmo abandono. Sabe quando você está numa relação com o seu parceiro, com a sua parceira, achando que está tudo bem, mas na verdade descobre que não está não? Porque era uma história de amor, só que uma história de amor que não estava mais sendo correspondida. E você sabe, problemas do coração nunca vêm sozinhos. E uma das causas dos problemas do coração, da história de amor, podia estar dentro de casa. Então a gente foi entender a nossa jornada com o nosso cliente interno. Nossos colaboradores também nos deram um retorno bastante dolorido. Eles não sentiam mais orgulho da nossa marca. Se a gente voltar para as abelhas, nós levamos 2 ferroadas bem doloridas. E eu, como CEO, sabia que eu precisava mudar isso. Eu me lembrei do meu treinamento. Eu era vice-presidente de operações naquela época. Antes de assumir a posição, eu tive que passar um ano em treinamento. Por um ano eu acompanhei lojas, colaboradores, para entender bem do negócio, para aprender a fazer bem feito o Big Mac. Aliás, em 30 segundos, que é o tempo que leva para fazer um Big Mac. E o propósito de um treinamento tão intenso é mostrar que ser uma das maiores marcas não é somente sobre números, sobre relatórios. Eu passei um ano aprendendo os processos, procedimentos, playbooks, mas essencialmente, eu passei um ano estudando gente. Mesmo sem saber exatamente o que é que estava acontecendo, o tamanho do problema, esse foi o treinamento essencial que me equipou com as ferramentas que usaríamos para reconquistar os nossos clientes.
Durante esse treinamento, eu passei por todas as funções: atendente, chapa, batata, treinador, gerente de área, gerente de plantão, gerente de restaurante. Eu fiz todas as funções. À medida que eu me encaixava numa posição, eu era avaliado. E se fosse bem, era promovido. Nesse período, pessoal, antes de liderar a equipe, eu tive que limpar banheiro, limpar o chão, atender os clientes, drive-thru, mesas, até provar cebola, pepino, tomate, ingrediente a ingrediente, para garantir que tudo estava perfeito. Esse treinamento me ajudou a fortalecer uma ideia. A ideia de que qualquer negócio é sobre gente. No caso do McDonald's, os números são gigantes. 2 milhões de pessoas visitam os restaurantes do McDonald's por dia. 2 milhões de clientes do lado de fora e 70 ou 60 mil pessoas de lado de dentro do balcão. Um montão de gente do lado de dentro do balcão, um montão de gente do lado de fora do balcão. 60 mil pessoas, 2 milhões de pessoas. Mas o negócio ele precisava se transformar. E transformar é mudar. Mudar é inovar. Inovação não é só criar algo modernoso, tecnológico, inteligência artificial. Pode até ser, mas se você faz isso, você está criando um produto novo. Será considerado inovação se transformar cultura, se transformar pessoas, comportamentos. E comportamento, obviamente, envolve seres humanos. Ou abelhinhas, no exemplo que eu dei. Deixa eu contar uma história para vocês. Os meus chefes, os meus melhores chefes, sempre foram os mais ousados. Seja ousado na liderança da sua empresa. Seu negócio precisa que você seja ousado, com responsabilidade. A sua equipe espera isso de você. Você não vai ser o Thales Gomes sem ousadia. Então a gente mudou o jeito de atender o McDonald's. Nessa reportagem, quando o repórter me perguntou do que se trata esse novo programa, eu disse para ele: vamos deixar de ser tayloristas, fordianos, robóticos aos olhos dos nossos clientes. Porque o cliente nos pedia, lembra das pesquisas? Ele nos pedia. Durante 40 anos tinha funcionado, mas tudo isso por uma reconquista. Reconquista da nossa história de amor. Nossos clientes, aqueles que a gente tinha perdido. E bom, se a gente está falando de amor, vale qualquer loucura. Loucura como mudar uma das maiores marcas, uma das mais conhecidas marcas do mundo, sem pedir permissão, porque se pedisse, qual seria a resposta? Sabe o que faltava, gente? Por 40 anos, o brasileiro nos chamava assim. Faltava coragem para chutar a bola para o gol, e a gente chutou com força, para estufar as redes. Eu me lembro bem como foi explicar isso bem para os americanos, lá nos Estados Unidos. O lançamento foi numa quinta-feira, e na semana seguinte, eu estava em Chicago. Manhã chuvosa, chuva em Chicago, é Chicago. Cheguei já todo molhado para a reunião. Entrei na sala. Aquelas salas chiques. Madeira escura, sabe?
pé direito duplo. A diretora de marketing da América Latina nem olhava na minha cara. Saiu da sala bufando. Olhei para o Colin. Era o CMO global da marca naquela época. Cara fechada, alto, loirão, sabe, tipo atleta nórdico. O João Branco, o CMO do McDonald's aqui no Brasil na época, ele tinha sido promovido há poucos meses. Ele ainda não tinha se tornado, João, a estrela do marketing que hoje todos conhecem. Bom, lá em Chicago, o João tinha todos os dados, PowerPoint, gráficos, tabelas, para mostrar que a gente tinha tomado a decisão certa, baseado nos números. Mas às vezes, não é sobre números. É sobre gente. O João ia começar a apresentação. Percebi que ele estava nervoso. Vi pelo dedinho do João que tremia na tecla Enter do teclado. Eu também estava nervoso. Mas eu virei para o João e disse: ainda não. Deixa comigo. Puxei o Colin para conversar. Colin, eu sei que a prioridade aqui é falar da mudança da marca do McDonald's. Mas eu preciso te contar uma história. Toda vez que a minha esposa está brava comigo, a Débora, ela me chama pelo meu nome completo. Paulo Sérgio de Camargo. E fica assim, brava, por todo o tempo. Mas Colin, quando a Débora quer me mostrar o amor, o afeto que ela sente por mim, ela me chama pelo meu apelido, que só ela usa. Ela me chama pelo meu apelido carinhoso, gordo. Colin, Paulo Sérgio de Camargo é McDonald's. Gordo, gordinho, é Mac. O apelido carinhoso que os brasileiros deram ao McDonald's é Mac. E assumir esse nome, Colin, é mostrar que nós somos apaixonados pelos nossos clientes também. O silêncio do Colin me pareceu uma eternidade. Mas aí ele riu e disse assim: Paulo, eu também tenho um apelido, e as pessoas só usam comigo quando tem muito carinho também, as pessoas mais próximas. What do you need from me, Paulo? Eu preciso, Colin, de um waiver para trocar a marca de alguns restaurantes por alguns anos. Ele sorriu e disse: Deal, parabéns pela iniciativa, vamos em frente. E aí o João fez a apresentação dele dos números com a sua maestria usual. Mas é claro que eu não parei por aí. Eu não queria uma estratégia de mudança que só parecesse mudança. Eu queria mostrar e queria que os clientes tivessem mais motivos para retornar aos restaurantes do McDonald's do Brasil. Eu queria ver a fila crescer de novo. A estratégia que eu criei, a estratégia que eu criei se chamava Mac Evolution. E se você chutou aí que o foco dessa estratégia era gente, você acertou.
Para resumir, Mac Evolution, uma marca que vai evolucionar. O que fizemos foi o seguinte, era transformar, lembra da inovação? Transformar a cultura da organização, transformar a experiência, modernizar restaurantes, serviço e produto. Era sobre investir em eficiência e na equipe. Eficientizar. Eficientizar é o verbo que eu mais gosto de conjugar. Revisitamos todos os processos. Sempre tem um jeito de fazer melhor o que você está fazendo. E assim foi que a gente eliminou a fila dupla. Você entrava numa fila, fazia o seu pedido, a gente pedia para você ir para outra fila para retirar o produto, lembra? E a gente achava que a gente estava certo. Bom, nós colocamos aplicativos e totens em todas as nossas unidades. E acreditem, o que aconteceu? As vendas aumentaram, o ticket médio aumentou. O cliente já não dizia não para as nossas repetitivas sugestões. Nós repaginamos todas as lojas. A gente, obviamente, também lançou produtos. Mas o foco, antes de falar de cliente, vamos falar de colaborador, que era a principal estratégia para revolucionar, para reconectar com o nosso cliente. Era o momento, então, de atacar um dos piores problemas que nós tínhamos: os altos níveis de turnover e absenteísmo. Turnover, rotatividade de colaboradores. Sabe, absenteísmo, a quantidade de faltas que você tem. Eu tinha as minhas impressões na época do meu treinamento, quando eu acompanhei os colaboradores no dia a dia. Eu sempre fui, gente, um aluno muito dedicado. Eu estava sempre anotando com o meu caderninho. Anotava as coisas que os colaboradores diziam, as práticas, reclamações, elogios. Mas o que eu mais fazia, eu anotava práticas que eu sentia que estavam ultrapassadas. Coisas que me faziam pensar, isso nos trouxe até aqui, mas será suficiente para seguir adiante? É claro que somente as impressões não seriam suficientes. Por sorte, eu tinha uma equipe em que eu podia confiar. Eu usei as minhas anotações para direcionar aquelas demandas. Um bom exemplo foi quando fizemos o diagrama de Ishikawa, com as dores dos nossos colaboradores, para identificar as causas e as insatisfações. Um diagrama de Ishikawa também é chamado diagrama causa-efeito. Serve para solucionar problemas complexos. Conseguimos então? Conseguimos identificar várias causas e atacamos todas elas. Eu quero ressaltar aqui a principal causa. Nossos colaboradores não sentiam orgulho de trabalhar no McDonald's. Isso acontecia, pessoal, por três motivos principais. Primeiro, eles não gostavam do uniforme cinzinha claro, não gostavam do bonezinho, eu também não gostava. Segundo, não gostavam e não estavam felizes com as regras de vestimenta. E terceiro, não gostavam da liderança engessada, tipo um manda e o outro obedece e não reclama.
Voltando ao primeiro motivo, a razão era esse uniforme sem graça. E não importava se ele tivesse sido desenhado por um estilista famoso, como era o caso, que eles nem sabiam quem era. Sabe, quando eu pedi para a equipe providenciar um uniforme novo, estavam todos reunidos, operações, treinamento, compras, marketing. Eles me disseram, tudo bem, chefe, a gente precisa de 18 meses. Parece muito, né? Mas 18 meses é o tempo necessário quando você fala de 60 mil colaboradores. Fornecedor 1, fornecedor 2, contrato, estoque. Mas, obviamente, não era o número que eu queria ouvir. Alguém me respondeu, mas Paulo, não tem como. E eu respondi com a seguinte pergunta, você não conhece a 25 de março? Ou Saara, no Rio de Janeiro? Vai lá, compra as camisetas coloridas, me ajuda a resolver esse problema. Depois a gente faz algo mais estruturado. E assim foi. Os 18 meses viraram 18 dias. Em 18 dias, as lojas do McDonald's do Brasil, nas diferentes 25 de março, tinham camisetas coloridas. Eram os uniformes mais bonitos do mundo? Não, eu tenho que admitir que não. Mas era o suficiente, eles estavam felizes, nós tínhamos vida de novo. Sobre o segundo motivo, não eram só as roupas, as vestimentas, mas também as diretrizes de vestimenta, que uniformizavam o time, cortes de cabelo, piercings aparentes e outras escolhas de estilo eram mal vistas e algumas proibidas. Acreditem, meia branca era obrigatório, e não era só no papel não, tinha que fiscalizar. Eu conhecia as lojas, eu conhecia os colaboradores e sabia que a única forma de fazermos o McDonald's evolucionar, era também que os clientes conhecessem os nossos colaboradores. Aí as regras mudaram. E depois de 12 meses, não foram 18, nós tínhamos uma versão mais elaborada. Eu não queria que os clientes vissem McDonald's, uma massa homogênea. Queria que eles vissem Mac. E a pessoa por trás do balcão, o ser humano por trás do balcão. E isso ajudou muito. Sobre o terceiro motivo, o estilo de liderança, nós fizemos inúmeros treinamentos. E eu lembro de eu estar num palco como esse aqui, repetindo o seguinte: vocês são pagos para errar. Vocês são pagos para errar. Vocês são pagos para errar. Mas, por favor, acertem mais do que errem. Essa era a forma de encorajar os gestores a fazerem algo diferente. Sempre me ajudou em posições de liderança a fazer algo diferente, mas mais do que isso, de completar-se. Eu estimulava o time, eu queria me completar no próximo. Em outras palavras, eu queria terceirizar as minhas fraquezas. Quando a gente fala de fraquezas, muita gente tem receio de falar sobre isso. Terceirize as suas fraquezas. Permita que outras pessoas tomem a dianteira para te complementar, para te fazer mais forte. Na prática, isso significa desenvolver novos líderes.
A principal função do líder é desenvolver novos líderes. A principal função do líder é desenvolver novos líderes. E é uma questão matemática pura. Ao invés de progressão aritmética, é progressão geométrica, é ciência. Desenvolva novos líderes. O que eu sei fazer bem? Desenvolver novos líderes. Criamos na época um programa chamado O Gerente do Restaurante é o Número 1. O McDonald's não tinha mais um CEO. Nós tínhamos mais de 1.000 CEOs espalhados pelo Brasil, empoderados, unidos pelo propósito. Qual o propósito? Melhorar a experiência do nosso negócio para colaboradores e clientes. Para colaboradores e clientes. E deu certo. Era sobre gente. O cliente tinha mudado. E ele muda mesmo. Mas conseguimos transformar a experiência da nossa marca e mostrar para esse cliente e aos nossos colaboradores que eles ainda amavam muito tudo isso. Amavam muito tudo isso. Resultado: marca favorita em todas as idades. Market share bombando, vendas crescentes, lucro crescente. O EBITDA cresceu 400 BPS no meu período como CEO. O NPS, satisfação de cliente, mais 25 pontos percentuais. Turnover e absenteísmo caíram pela metade. Faz a conta, 60 mil colaboradores caíram pela metade. Gente melhor treinada. A ação cresceu mais de 300%. E as filas voltaram a crescer. A gente focou tanto em trazer brasilidade para o McDonald's que começamos a servir arroz e feijão para os colaboradores. Essa foi uma outra conversa longa com a matriz? Sim. E vencemos mais uma. Nós erramos? Sim, nós também erramos. Tivemos projetos que não deram certo, iniciativas que não trouxeram o resultado esperado. Nós erramos. Nós acertamos mais do que nós erramos, mas nós erramos. E nada disso teria acontecido se eu tivesse trancado na minha sala, examinando somente relatórios. O ponto-chave dessa conquista foi perceber que, enquanto CEO, eu não estava ali só para consertar números. Eu não estava ali para liderar números. Meu trabalho no MEC, na Iron Mountain e hoje na Espaço Laser, sempre foi liderar pessoas. Isso independe do trabalho ser vender batata frita, segurança de arquivos, procedimentos de estética. Se é sobre pessoas, é sobre conexão. É sobre ser autêntico, é sobre ser vulnerável, é sobre permitir que as pessoas floresçam sob o seu comando. Eu tive muita sorte de ter um exemplo do que era isso aí desde muito cedo. E quem me ensinou o que eu sei hoje sobre gente é esse cara aí. O seu Pedro. O meu pai. Meu pai tinha uma assistência técnica no centro de Barueri. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, que morava em Carapicuíba,
uma cidade aqui da periferia da Grande São Paulo. Meu pai se esforçava muito para garantir que não ia faltar comida na mesa. Já minha mãe, a dona Delfina, a costureira de mão cheia, se esforçava muito para não faltar comida na mesa dos outros também. Dona Delfina era uma pessoa muito generosa e não conseguia lidar com a ideia de que outras pessoas estariam passando fome enquanto nós tínhamos que comer, ainda que sem fartura. Isso gerava tensão em casa. Sabe quando o operacional, o ESG, o financeiro, o marketing, eles brigam pela alocação do orçamento? Pois é, eu tinha isso dentro de casa. Infelizmente, meu pai e minha mãe, eles tinham seus perrengues por causa de dinheiro. Chegava um ponto que dia sim, dia não, a minha mãe, a dona Delfina, ela ameaçava se separar. Na época eu era essa criança bonitinha aí. Eu era um caçula de 6 filhos e eu ficava aterrorizado que um dia a ameaça da minha mãe se tornasse realidade. Meus irmãos mais velhos, não, já estavam acostumados, eu acho. Mas era só minha mãe mencionar a palavra separação, que eu corria para baixo da pia da cozinha e começava a chorar. Eu ficava lá chorando, até o meu pai, o seu Pedro, ele ia me buscar. Meu pai sabia que liderar era sobre gente. Meu pai sabia exatamente o que dizer para cada um dos seus filhos, com empatia. Quando surgia um problema, ele sabia. Comigo, meu pai ia lá, ia embaixo da pia, me sentava no colo, olhava no fundo dos meus olhos e dizia: eu te amo, meu filho. E aconteça o que acontecer, eu sempre vou te amar. Eu te amo, meu filho. E esteja onde eu estiver, seu pai sempre vai te amar. E me abraçava forte. Meu pai sempre soube exatamente o que eu precisava ouvir. E é engraçado, né, pensar que, mesmo tendo o seu Pedro na minha vida, eu precisei de um tempo para absorver tudo que ele tinha me ensinado. E aquele menino debaixo da pia, ele cresceu. Tá bom, não cresceu muito, né? Mas sou eu, cresceu. Depois foi para o exército, se tornou executivo de grandes empresas, viajou o mundo. Conheceu a Débora. Ele se apaixonou pela Débora. A mulher que eu tanto amo. Minha alma gêmea. Eu espero que você encontre uma pessoa assim também na sua vida. Aos 35 anos, tivemos nosso primeiro filho, o João Pedro. Quando o João Pedro nasceu, eu fui obrigado, gente, a encarar um problema que eu estava evitando há décadas. Meu tempo de exército, meu tempo de grandes empresas, estava me levando para uma jornada diferente, não era a jornada do meu pai.
eu não estava me tornando o líder que eu mencionei aqui para vocês. Até porque, antes de ser um líder melhor, eu precisava ser um ser humano melhor. Eu precisava liderar a mim mesmo. Eu era bem mais fechado, um certo ar de arrogante, e eu colocava uma armadura para me proteger. Tinha medo de demonstrar os meus pontos fracos. Vulnerabilidade só existia no dicionário. Mesmo para Débora, o amor da minha vida, eu não falava eu te amo. Eu não conseguia pronunciar, tinha um bloqueio. Essas 3 palavras não saíam da minha boca. Mas quando o JP nasceu, eu queria muito dizer para o meu filho o que eu mais ouvia do meu pai, só não sabia como. Mesmo com o seu Pedro de exemplo, esse foi um lado que eu puxei da minha mãe, a dona Delfina. O amor vem nos atos e não nas palavras. Minha mãe até então nunca tinha dito que me amava. Mas eu estava decidido. Queria dizer para o meu filho o quanto eu amava ele. Cheguei a ponto de procurar o melhor terapeuta, a melhor indicação de terapeuta. No primeiro dia cheguei lá, sentei no divã e contei tudo o que se passava na minha cabeça. Tudo que eu achava que tinha a ver com o problema. E o tempo todo, ele me olhava e fazia assim. Aí eu perguntei, e aí, doutor? Ele me respondeu com outra pergunta. Paulo, quer voltar na quinta-feira para outra sessão? Eu voltei. Mais 45 minutos, mais histórias e mais do terapeuta balançando a cabeça. Aí eu não aguentei. Na segunda consulta eu perguntei, mas doutor, o que eu faço? E eu me lembro bem, ele olhou para mim e disse, vai lá e resolve. Mas se eu soubesse resolver, eu não estava aqui. Pelo contrário, Paulo, você sabe resolver, mas quer colocar mais um obstáculo no seu caminho, na sua jornada. Mas como você me pediu, eu vou ser bem direto aqui. Você tem 2 opções. Vai lá e resolve. Ou a segunda opção, assume a sua incompetência como pai e deixa para a próxima geração. E pela segunda vez nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, eu tenho que confessar uma coisa, doeu de novo, doeu porque era verdade, eu estava sendo incompetente como pai, com os meus sentimentos como pai, como pode isso? 2 horas da manhã eu levanto, na pontinha do pé, para não acordar a Débora, vou até o quarto do meu filho, ainda escuro, olho para o bercinho dele, e sussurro, JP, eu te amo. E falei de novo, JP, eu te amo. JP, eu te amo, meu filho. A partir daí, eu me tornei um pai que fala eu te amo com mais frequência para os meus filhos, para o João Pedro, para o Luca agora, para a minha esposa, para as pessoas que mais importam para mim. Eu me encontrei de novo naquele garotinho no colo do seu Pedro, ouvindo ele dizer que me amava.
eu me tornei mais completo. Eu me tornei mais humano. Como meu pai. Pensando nos negócios e pensando no meu pai, foi que eu organizei um projeto na Iron Mountain, quando eu atuei como CEO lá na Espanha. Eu queria que cada colaborador se sentisse conectado com a empresa, e a família é muito importante. Era um grande almoço com as famílias. E para os funcionários que eram estrangeiros e que não tinham família por lá, eu organizei uma surpresa. Nós pedimos cada família, fora da Espanha, nos mandasse um vídeo, um singelo vídeo, para os nossos colaboradores. Imagine o meu choque quando aparece na tela, em um dos encontros de família, a minha família aqui do Brasil. Pai, mãe, irmãos. Imagine o meu choque, maior ainda, quando a dona Delfina, minha mãe, aparece na tela. Ela diz assim: meu filho, eu te amo muito. Meu filho, saiba que nós estamos muito orgulhosos de você. Paulo, a sua mãe te ama muito. Eu tinha 40 anos e a primeira vez que a minha mãe falava isso para mim era na frente de milhares de pessoas. Foi em Barcelona. Desabei a chorar como os meus colaboradores desabavam a chorar. Foi quando eu percebi que eu não era mais o líder arrogante da armadura. Eu chorei muito. E quer saber? Isso nos tornou muito mais próximos, muito mais conectados. Nosso time na Espanha se tornou referência em clima organizacional para a empresa a nível global. E os resultados também melhoraram muito. Nos meus 4 anos de Iron Mountain, nós quadruplicamos o faturamento da empresa. Ele dobrava a cada ano. E você pode estar se perguntando: nossa, Paulo, mas o único caminho então para fazer isso é chorar na frente dos colaboradores? Ou é fazer um ano de treinamento no McDonald's? Não. Não interessa o tamanho, o setor, o faturamento da sua empresa. Se fatura 10 mil ou 10 bilhões. A única maneira de você conseguir isso é você estar vivendo a jornada dos seus colaboradores e das pessoas que importam para as suas empresas, clientes e colaboradores, suas abelhas. Te dou mais um exemplo. Nós, na Iron Mountain, o que a gente fazia era a salvaguarda de arquivos, de documentos. Tinham vários setores, mas esse era o principal. Imagina um galpão imenso, cheio de documentos, cheio de papel. Às vezes, as prateleiras metálicas precisavam de serviços de solda. Você pode imaginar que uma faísca fora do lugar, e toda a empresa, e todo o negócio, e toda a reputação da empresa iria pelos ares. Como pedir para um colaborador sustentar toda essa responsabilidade nas costas? Eu era o CEO, mas me tornei também o supervisor da solda. Sempre que tinha solda, ela só começava se eu estivesse presente. Eu, meu capacete, meu extintor de incêndio e alguns membros da CIPA. Era das formas de mostrar: eu estou com vocês. Não sou um tomador distante de decisões. Eu era parte do time nos bons e maus momentos. Hoje sou CEO da Espaço Laser. Estamos presentes em 5 países. Somos a maior rede do nosso negócio a caminho da 1000ª unidade.
Essa aí é uma das nossas lojas, nossa flagship na Faria Lima, aqui em São Paulo. Acabamos de repaginar. Eu não quero só comandar. Eu não quero só comandar. Eu quero viver a empresa, eu quero viver a jornada dos nossos colaboradores. Estar no jogo, estar no game, skin in the game. Skin in the game, literalmente. Eu faço diferentes tratamentos para saber exatamente as melhores tecnologias. NDAG de um lado do peito, do tórax, Alexandrite do outro lado, para conhecer e poder falar com propriedade dos serviços que a gente oferece. É importantíssimo deixar claro para o meu time e para o seu time que o comprometimento de cada um é muito importante. Quero contar para vocês um fato que ocorreu recentemente lá em Belo Horizonte. Estávamos visitando uma unidade. Quem apresentou a unidade para mim foi a Lucilene, nova gerente, chegando lá. Ela tinha 3 meses de casa. Em um mês, ela havia dobrado os resultados da empresa, da unidade dela, que ela era a CEO. Luciene, ela estava nitidamente nervosa. Comitiva da matriz, que vai de São Paulo. Mas ainda assim, a Lucilene deu um show. A Lucilene deu um show na apresentação dela. E ela fazia questão de repetir. E eu fiz isso com a mesma equipe, com o mesmo time. Só que agora eles têm coração azul, que é a maneira como a gente se identifica, para dizer que a gente tem orgulho da empresa. Fiz questão de conversar com a diretora da Lucilene, para ter certeza, para descobrir se era sempre assim. Lucilene é guerreira, esforçada, tem paixão, inspiração, encontra propósito no que ela faz. Fiz questão de tomar um cafezinho com a Lucilene, ou um cafezinho, como ela chamou, lá no shopping, lá em BH. Durante o café eu disse para ela: Lucilene, eu só queria te dizer uma coisa, você foi excelente na apresentação. E eu soube da sua diretora que você é uma excepcional colaboradora. Lucilene, eu queria que você soubesse que você é muito importante para a gente. Lucilene, eu queria te agradecer. Lucilene, muito agradecido por escolher a Espaço Laser como seu lugar de trabalho. A Lucilene entrou em choque. Se emocionou, travou, esperei ela se recuperar. Quando ela se recuperou, a Lucilene disse: nossa, Paulo, como eu queria que o Isaac, o meu marido, tivesse aqui para ouvir o que você acabou de dizer. Ah, é? Então liga para ele. Eu falo de novo. E ela ligou. Fizemos uma chamada de vídeo com o marido dela, o Isaac. Eu fiz questão de contar para ele o quanto a Lucilene era importante para a nossa empresa. Conheci a história deles, os dois se conheceram numa empresa de telemarketing. E o Isaac foi treinador dela na empresa de telemarketing. Outra história de amor. No final, era a Lucilene chorando, o Isaac chorando e eu chorando também. Porque era um momento real. E isso fez toda a diferença para a Lucilene e para a família dela. E depois, eu voltei para a minha rotina. Foram 5 minutos para dizer para um colaborador o quanto ele é importante para a sua organização e quanto você valoriza o trabalho dela. E valeu a pena. Na Espaço Laser, nossa jornada está só começando. Mas compreender que é um negócio de gente,
de melhorar a interação com as gentes, está fazendo nosso resultado crescer 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso só é possível porque a gente está indo além dos números, além do título do CEO. Eu preciso estar no jogo, na jornada, no game, com o meu time. E isso não significa, de forma nenhuma, que você deve abrir mão dos resultados. Uma outra coisa que eu aprendi com o seu Pedro é que o líder é sim, cheio de empatia com as pessoas. Mas ele nunca é complacente com baixa mediocridade, ou com mediocridade. Não seja complacente com baixa performance. Não seja complacente com baixa performance. A equipe tem que entregar sim o resultado. Aliás, tem algo que você tem que cuidar, é do resultado e do fluxo de caixa. O mesmo pai que me sentava no colo e que dizia o quanto ele me amava quando eu precisava, era o mesmo pai que ficava de olho nas minhas notas na escola. Era o pai que colocava de castigo quando eu fazia algo errado. Era o pai que me estimulava a fazer o meu melhor, porque ele sabia que eu podia melhorar. O verdadeiro líder, ele tem que cuidar, mas ele tem que cobrar, ele tem que encontrar este ponto de equilíbrio. O seu Pedro realmente me moldou a ser um líder que enxerga números e resultados, mas que também enxerga números através das pessoas. Eles é que vão executar ou não as suas estratégias. Então, por favor, nunca se esqueçam dos executantes. E a partir daí, a partir desse momento, eu entendi que tinha que criar significado. Significado para as tarefas que os colaboradores têm que fazer. Significado para limpar um banheiro. Significado para fazer o Big Mac bem feito. Significado para manter em ordem as salas de consulta quando o cliente vai chegar. Eu não vendo depilação e estética na Espaço Laser. Mais do que isso. Eu não vendia Big Mac. Eu vendo um pouco daquele amor pelos nossos colaboradores e pelos meus clientes. Eu vendo valor. Eu demorei décadas para me tornar um líder como meu pai. Ele sabia de tudo. Ele aplicava todos esses pontos, mesmo sem teoria por trás, na assistência técnica dele, lá no centro de Barueri. E é por causa do meu pai, que eu digo sempre aos meus filhos, e é por causa do meu pai, que eu digo aos meus filhos e à minha esposa o quanto eu os amo. É por causa do meu pai, que eu faço questão de estar sempre junto aos meus colaboradores. É por causa do meu pai, que eu estou aqui hoje, compartilhando com vocês o que eu aprendi ao longo da minha vida. Meu pai morreu. Meu pai morreu há 14 anos. Mas é por causa dele que eu me esforço de verdade para conhecer as minhas abelhinhas. Mas e você? Você conhece as suas abelhas?
Muito agradecido.